Bom, pessoal, continuando a falar aí sobre multiplicidade de raiz, trago aqui então mais um exemplo. Nesse exemplo, a gente diz que menos 1 é raiz tripla, ou seja, de multiplicidade 3, da equação de quarto grau, x à quarta mais x ao cubo menos ax ao quadrado menos bx menos c igual a zero. E veja que eu não estou interessado em identificar quem vai ser a outra raiz. Até posso no final fazer isso com vocês, mas o meu propósito nesse exercício é determinar os valores de a, b e c. Então eu afirmei que o menos 1 é a raiz e eu quero achar esses coeficientes. Se eu substituir simplesmente o x por menos 1, já que ele é raiz, eu chego numa equação para a, b e c. Acontece que essa vai ser uma equação com 3 incógnitas. Não consigo determinar o valor delas. Agora, ao saber que ele é raiz tripla, eu sei que eu posso executar o Breuer-Ruffini 3 vezes nesse polinômio, reduzindo o seu grau 3 vezes, e sempre vai dar resto zero. E esse é o segredo. O resto tem que dar zero. Por quê? Porque se ele é raiz, a divisão por x menos alfa, x menos essa raiz, é uma divisão exata. Ele é divisível por esse polinômio. Então, eu coloco ali a raiz menos 1, os coeficientes que eu tenho, né, do x à quarta é 1, do x ao cubo é 1, do x ao quadrado é menos a, do x é menos b e o termo dependente menos c. E agora começa a Breuer-Ruffini. 1 vezes menos 1 dá menos 1, com 1 que eu tenho dá 0. 0 vezes menos 1 dá 0, soma com menos a, fica o menos a. Menos a vezes menos 1, o a fica positivo, soma com menos b, a menos b. A menos b vezes menos 1, o a fica negativo, o b fica positivo. Soma isso com menos c, fica menos a mais b menos c. Que seria o que resultaria de substituir o x por... Eu sei, isso daqui é o resto. E se isso aqui é o resto e o menos 1 é raiz, isso aqui tem que ser igual a zero. Eu caí numa equação com a, b e c. Resolveu o problema? Não resolveu. Eu sei que não resolveu. O que eu vou fazer? Aplicar Breuer-Ruffini novamente. Só que agora eu tenho um polinômio com 4 coeficientes e agora só aparecem os coeficientes a e b aqui. O c já não aparece. A tendência é que eu vou cair numa situação mais simples do que a primeira. Vamos verificar? Então, baixo 1, 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 0, fica o menos 1. Menos 1 vezes menos 1, isso vai dar mais 1. Eu tenho aqui o menos a, então vai ficar menos a mais 1. Multiplica isso por menos 1. O a vai ficar positivo, o 1 vai ficar negativo. Esse a positivo que vai somar com outro a que já tem aqui, vai ficar 2a menos b menos 1. Esse é o meu resto agora nessa segunda divisão. Novamente, como o menos 1 era raiz, então isso daqui tem que ser zero. Então eu pego isso aqui igual a zero. Nota que essa segunda equação que eu cheguei, ela já é mais simples do que a equação anterior. Porque ao invés de ter 3 incógnitas, ela tem 2 incógnitas. 2a menos b menos 1. Ainda assim, eu não consigo resolver ela, porque ela tem 2 incógnitas. O que eu posso fazer? Eu posso fazer de novo o Breuer-Ruffini, porque o menos 1 é raiz tripla. Então eu posso aplicar 3 vezes ele aqui. Baixo 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1, com o menos 1 que já tem ali vai ficar menos 2. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2, positivo, que vai somar com menos a mais 1, mais 2 com mais 1 vai ficar mais 3, menos a mais 3, que é resto. E se o menos 1 era raiz de novo, esse resto tinha que ser zero. E essa equação é ainda mais simples, só tem o a de raiz, de incógnita, perdão. Basta isolar o a, daqui eu tiro que o a vale 3. Se eu uso esse valor do a e volto na equação anterior, 2 vezes 3 menos b menos 1 igual a 0. 2 vezes 3 dá 6, menos 1 dá 5, isolo o b, b igual a 5. E agora, usando o a e o b que eu já encontrei, eu posso ir lá na primeira equação. E eu vou ter lá menos a mais b menos c, então menos 3 mais 5 menos c igual a 0. 5 menos 3 dá 2, isolo o c, c igual a 2. E aí eu tenho a, b e c determinados. Ok? O problema pedia isso, a, b e c. E se o problema me pedisse o conjunto solução da equação? Bom, eu já tenho uma raiz aqui que vale por 3, que é o menos 1 com multiplicidade 3. Quem vai ser a outra raiz? A outra raiz vai sair daqui. Ó. Grau era 4.
Caiu 1, 3. Caiu 1, 2. Caiu mais 1, grau 1. Isso aqui é x menos 2. Se eu igualar isso aqui a zero, eu chego na outra raiz da equação, que é 2. Então, o conjunto solução dessa equação aqui, conjunto solução, é menos 1 e 2. Nota, uma equação do quarto grau, que no conjunto solução só tem 2 elementos, é porque ou um dos elementos é triplo, raiz tripla, que é o caso menos 1, ou os dois seriam raiz dupla, né? Poderia ter duas raízes com multiplicidade de 2 as duas. Então, dessa maneira, a gente consegue trabalhar com a ideia de multiplicidade. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre raízes complexas. E dentro dessa ideia de raízes complexas, há uma propriedade muito legal. Olha só, se um polinômio p de x possui apenas coeficientes reais e um complexo z igual a a mais bi com b diferente de zero, ou seja, um complexo que tem parte imaginária, é raiz do polinômio, então o seu conjugado a menos bi também é raiz. Gente, isso daqui é muito legal. Por quê? Se eu tenho um polinômio só com coeficientes reais, nota isso, tá? Eu não posso ter coeficientes com parte imaginária. Coeficientes reais. E eu descubro, sei lá, que 3 mais 2i é raiz, então automaticamente o 3 menos 2i, o seu conjugado, também é raiz. As raízes imaginárias nesse padrão de polinômios de coeficientes reais, elas sempre aparecem aos pares. E aí eu posso estender isso ao conceito de multiplicidade. Se esse z possui uma multiplicidade m, então o seu conjugado também possui essa multiplicidade m. Ok? Isso é interessantíssimo. Olha só. Sabendo que 5 mais 2i é uma das raízes da equação abaixo, determine o conjunto de solução dessa equação. É uma equação de quarto grau. Naturalmente, sabendo uma raiz, eu conseguiria reduzir o grau para 3, o que não resolve para mim, porque eu não conseguiria fazer nenhuma fórmula de resolução para a equação de terceiro grau. Mas, como essa raiz que eu conheço ela é imaginária, x1 é 5 mais 2i, automaticamente eu conheço mais uma raiz, o conjugado dela, 5 menos 2i. Por quê? Porque os coeficientes do polinômio são reais. São reais. 1, menos 11, 37, menos 9 e menos 58. Então eu vou fazer Breuer-Ruffini duas vezes. Primeiro para a raiz 5 mais 2i, que foi a que ele me deu. Baixo 1, 1 vezes 5 mais 2i vai ficar 5 mais 2i. Nota que eu vou acabar somando só a parte real, né? Então 5 menos 11 vai dar menos 6. Menos 6 mais 2i, é lógico. Agora, quando eu multiplicar isso aqui, gente, a dica é, tenha um rascunho do lado, tá bom? Porque para fazer esse tipo de multiplicação, você vai precisar fazer distributiva, você vai precisar executar essa continha meio que passo a passo. Eu vou fazer agora aqui do lado, mas depois eu vou apagar, porque senão vai congestionar muito aqui o nosso slide, tá? Então, olha aqui, presta atenção. Eu vou pegar o 5 mais 2i, que é a minha raiz, tá? E vou multiplicar pelo menos 6 mais 2i, que era o coeficiente que eu tinha aqui. Então, vem comigo. 5 vezes menos 6 dá menos 30. 5 vezes 2i dá 10i. 2i vezes menos 6 dá menos 12i. E 2i vezes 2i vai dar mais 4i ao quadrado. Isso aqui ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui vai virar um menos 4. Menos 30 com menos 4, isso vai dar, deixa eu só ver se está tudo certo aqui as continhas, menos 34, é isso mesmo, vamos lá. Isso vai dar menos 34. 10i menos 12i vai ficar menos 2i. Esse é o resultado só da multiplicação. E agora isso, né, que eu multipliquei aqui, multiplica, isso agora eu vou somar no 37. Só a parte real, 37 menos 34, sobra 3 menos 2i. Tá ok?
Então essa partezinha aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho quando você tiver que multiplicar com parte imaginária, tá bom? Vou apagar aqui só por causa da questão de espaço do slide aqui para não ficar muito congestionado, mas você já sabe então que é bom ter aí um rascunho do lado para fazer esse tipo de produto, tá ok? Porque vai ocupar espaço aí essas execuções parciais aí. Agora o 3 menos 2i vou multiplicar pelo 5 mais 2i. O 5 vezes 3 vai dar 15. Depois o 2i vezes o menos 2i vai ficar menos 4i ao quadrado, que é menos 1. Então vai virar mais 4. 15 mais 4 vai dar 19. 19 menos 9 vai sobrar 10 da parte real. Já a parte imaginária eu vou ter um menos 10i mais 6i, vai sobrar um menos 4i. Então 10 menos 4i. Esse produto, o 5 vezes 10 dá 50, o 2i vezes menos 4i vai dar menos 8i ao quadrado, vai virar mais 8, 50 mais 8, 58, que vai anular com menos 58. E a parte imaginária, 5 vezes menos 4i dá menos 20i, e 2i vezes 10 dá mais 20i, também vai anular. Por isso, o resto vai dar zero aqui. Beleza? Quando eu fiz isso, eu caí agora num polinômio com coeficientes não reais. Tenho aqui o coeficiente imaginário em 3 termos. Mas eu já sei a próxima raiz, é 5 menos 2i. Então, executa Brio-Ruffini mais uma vez. Beleza? Vai lá, baixo 1. 1 vezes 5, 5, 1 vezes menos 2i, menos 2i. O menos 2i mais 2i vai zerar. E o 5 menos 6 vai ficar menos 1. Menos 1 vezes esse cara vai mudar o sinal dos dois. Então, menos 5 com o 3 vai ficar menos 2. E o mais 2i com o menos 2i vai zerar. Então, vai ficar menos 2. Que agora vai multiplicar o 5, vai ficar menos 10. E vai multiplicar o menos 2i, vai ficar mais 4i. Menos 10 mais 4i com 10 menos 4i. Vai anular o resto aqui, como era de se esperar. Olha só, caí num quociente de grau 2. E esse quociente eu posso muito bem resolver como uma equação de segundo grau agora, né? Igual a ele a zero, x ao quadrado menos x menos 2. Acredito que a gente já fez essa equação exatamente na aula de hoje, tá? Eu tenho soma 1, produto menos 2, as raízes são menos 1 e 2. Então pronto. O conjunto de solução tem que colocar essas 4 raízes. Aquela que me foi dada, 5 mais 2i, o conjugado dela, 5 menos 2i, e as duas raízes reais, menos 1 e 2. Vamos supor que o meu conjunto universo para essa equação fosse os reais. Tá? Então ele diz assim, ó, 5 mais 2i, 5 menos 2i são raízes da equação. Mas considerando os reais como conjunto universo, quem é o conjunto solução? Olha, se eu vou considerar os reais como universo, o 5 mais 2i e o 5 menos 2i não vão poder entrar no conjunto solução. Eu uso eles para reduzir o grau, para achar todas as raízes, mas depois na hora de escrever a solução, eu tenho que deixar de fora aqueles que não obedecem ao universo. E aí eu colocaria só o menos 1 e 2, tá bom? Mas como aqui a gente não falou do universo, o universo é os complexos. Legal! Isso a gente falou então sobre raízes complexas. Agora a gente vai falar de um tipo de raiz também bem interessante, que são as raízes racionais. Seja um polinômio p de x, genérico, né, dado ali de maneira genérica, de grau n, com coeficientes inteiros, e aí é muito importante que você atente a isso aqui, não é só ser real, agora além de ser real ele tem que ser inteiro, coeficientes inteiros. Então não pode ter fração, se tiver fração você tem que multiplicar essa equação, né, polinomial até eliminar todas as frações. Tal que o número racional p sobre q, com p e q inteiros e primos entre si, ou seja, uma fração já simplificada, é uma fração irredutível, tal que esse racional é raiz de p de x, então esse p com certeza é um divisor do termo independente, e o q é um divisor do coeficiente dominante, do coeficiente do termo de maior grau. Veja, esse teorema ele não garante a existência de uma raiz racional, mas ele diz assim, ó, se ela existir, ela vai ter esse formato, P sobre Q. Se eu pegar um conjunto com todos os valores que estão nesse formato e perceber que dentro desse conjunto nenhum dos valores é raiz da equação,
Opa, então a equação não tem raízes, perdão, reais não, racionais. Vou arrumar isso aqui lá no slide depois. Não tem raízes racionais. Ok? Então, isso é para determinar raízes racionais. É uma maneira de eu buscar raízes numa equação que eu não conheço nada. Por exemplo, determine as raízes inteiras da equação abaixo. Eita, raízes dessa equação, mas essa equação é do 4º grau, professor. Não deu nada, não me deu nenhuma raiz. Não sei se eu vou conseguir achar raiz assim do nada. Bom, tem um monte de fração aqui, não tem? Vamos eliminar essas frações? O denominador 6, 2 e 3, MMC é 6. Se eu multiplicar todo mundo por 6, elimina as frações, ok? Então vai ficar 6x², menos 7x², menos 12x², mais 3x, mais 2, igual a 0. Primeira coisa é identificar esses dois coeficientes, o coeficiente dominante e o termo independente. Então, o coeficiente, o A4 de maior grau é o 6 e o A0 é 2. Agora eu vou pensar nos divisores de cada um deles. Divisores são os números que dividem aquele elemento, dando resultado, dando um resto nulo, né? Os divisores inteiros, eles podem ser positivos ou negativos. Então, quando eu vou escrever esse conjunto de divisores, eu vou escrever assim, ó. Os divisores de 6, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Os divisores naturais do 6 é o 1, o 2, o 3 e o 6. Eu ponho mais ou menos porque ele pode ser positivo ou negativo. Já o termo independente 2, os divisores são mais ou menos 1, mais ou menos 2, né? Porque 2 é um número primo, é 1 ou ele mesmo. Agora eu vou montar aquelas frações P sobre Q. Lembra? E se o P sobre Q é raiz da equação, o P sobre Q ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um elemento desse segundo conjunto. Então o P pertence ao D2, enquanto que o Q pertence ao D6. E aí eu vou fazer todas as combinações possíveis. 1 dividido por 1 dá 1, 1 dividido por 2, 1 meio, 1 dividido por 3, 1 terço, 1 dividido por 6, 1 sexto. 2 dividido por 2, 2 dividido por 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 3, 2 terços, 2 dividido por 6, 2 sextos, que é a mesma coisa que 1 terço. Então o meu conjunto de frações possíveis, P sobre Q, ele tem esses elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, com mais ou menos vira 12 elementos. Então existem 12 possíveis raízes racionais para o meu polinômio. 12 possíveis raízes racionais. Se esse polinômio possuir raízes racionais, elas com certeza estarão dentro desse conjunto, elas serão uma dessas 12 elementos. Mas, como o enunciado falou só de determinar raízes inteiras, eu vou ser mais específico. Eu vou olhar dentro desse conjunto quem são os números inteiros. Mais ou menos 1, mais ou menos 2. Os outros racionais não são inteiros. Então, se tem raízes inteiras, elas pertencem a esse conjuntinho. E eu tenho 4 opções. O que eu posso fazer? Testar as 4 opções. Né? Então, testando 1. Se eu substituir o x por 1, lá na equação original, ok? 1/4, menos 7 sextos vezes 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1 meio vezes 1, mais 1 terço. Joga na científica. Isso dá menos 4 terços. Significa que o 1 não é raiz da equação. O menos 1, menos 1/4, menos 7 sextos vezes menos 1 ao cubo, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais meio vezes menos 1, mais 1 terço. Isso dá 0. Opa! O menos 1 é raiz. O menos 1 é raiz. Ok? Testo 2. 2/4, menos 7 sextos vezes 2 ao cubo, menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais meio vezes 2, mais 1 terço. Isso dá 0. Opa! O 2 também é raiz. O 2 também é raiz. Testo menos 2. Menos 2/4, menos 7 sextos vezes menos 2 ao cubo, menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais 1 meio vezes menos 2, mais 1 terço. 50 terços. Não deu 0. Não é raiz. Então eu achei 2 raízes inteiras para essa equação. O menos 1 e o 2. Professor, e a multiplicidade delas? Não sei. Professor, mas não tem como achar aí o conjunto de solução dessa equação toda aí para a gente dar uma olhada? Tem. Eu poderia fazer Breuer-Ruffini.
E aí até, ao invés de eu usar ela com as frações para facilitar, eu posso fazer Breuer-Ruffini com a equação já multiplicada por 6, porque senão altera o valor das raízes, tá? Então, 6 menos 7 menos 12, 3 e 2. Eu não fiz isso no slide, então eu vou fazer aqui, tá, pessoal? E vou agora colocar aqui o menos 1, que foi a primeira raiz que eu encontrei. Baixo 6, menos 6 com menos 7 dá menos 13, 13 com menos 12 dá 1, menos 1 mais 3 dá 2, menos 2 mais 2, 0, como era de se esperar. A segunda raiz é o 2. Baixo 6, 6 vezes 2, 12, menos 13 dá menos 1, menos 1 vezes 2 dá menos 2, mais 1 dá menos 1, menos 2 mais 2, 0. E aí eu tenho que resolver essa equação aqui, ó. 6x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Essa equação vai fazer por soma e produto? Não vai, tá? Até porque o a não vale 1, então você não vai fazer soma e produto. O que você vai fazer? Bhaskara. Então, delta b ao quadrado, que é o menos 1 ao quadrado, fica 1, menos 4 vezes o a, que é 6, vezes o c, que é menos 1. Isso vai dar 24. Mais 1, 25. O delta é 25. Então, x igual menos b, fica 1, mais ou menos raiz de delta, que é 5, sobre 2 vezes o a, que é 6, então isso vai dar 12. Então, daqui eu vou sair para 1 mais 5, 6 dividido por 12, 1 meio. Essa aqui vai ser minha terceira raiz, 1 meio. E 1 menos 5 dá menos 4 dividido por 12, a minha quarta raiz, menos 1 terço. Nota que esses caras estavam aqui no conjunto P sobre Q. Então, essa é uma equação cujo conjunto de solução dela só tem raízes racionais, né? Aqui é menos 1 terço, né? Coloquei o menos ali, mas ficou apertadinho. Menos 1 terço não. Não, menos 1 terço, né? Deu menos 4 sobre 12, é isso mesmo, perdão. Então vai ficar menos 1, menos 1 terço, 1 meio e 2. Esse é o conjunto de solução da nossa equação. Beleza? Então veja, quando eu tenho esse mecanismo de raízes racionais, eu consigo encontrar as soluções de uma equação sem conhecer ninguém a priori, sem saber quem são as raízes. Vamos fazer mais um exercício desses? Só mais esse exercício aqui, aí daí a gente para esse vídeo e vai para o último vídeo daí, tá? Ficou os vídeos um pouquinho mais extensos nesse conteúdo, mas foi necessário. Encontrar as raízes inteiras, e aqui também depois a gente pode determinar o conjunto de solução, como eu fiz anteriormente, para essa equação do terceiro grau. Veja, coeficiente dominante, 1, termo independente, menos 100. Quem são os divisores de 1? Só ele mesmo, né? Só 1. Quem são os divisores de 100? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Tem um monte de gente, né? Aí eu vou fazer P sobre Q. O P é os divisores termo independente, todo esse conjuntão. O Q é mais ou menos 1. Dividir por mais ou menos 1 dá ele mesmo. Então, o P sobre Q é justamente esses divisores de 100. Veja, se tiver raiz inteira, vai estar aqui dentro desse conjunto. Se tiver raiz inteira, ela está aqui dentro. E aí eu começo a testar, né? O 1, o menos 1, o 2, o menos 2, e blá blá blá, e blá blá blá, né? É por aí. Professor, posso escolher uma sequência aleatória de teste? Posso, por exemplo, testar o 4. Olha só, o 4 deu certo. Que coisa, né? 4 ao cubo, menos 4 vezes 4 ao quadrado, já se anula aqui, 4 ao cubo menos 4 ao cubo, mais 25 vezes 4, que é 100, menos 100 dá 0. Então, o 4 é raiz. E se o 4 é raiz, eu não preciso continuar testando, ok, pessoal? Eu não vou continuar testando. O 4 é raiz, beleza, achei uma raiz inteira. Será que tem mais? Calma. Com uma raiz, eu não posso aplicar Breuer-Ruffini e baixar o grau? Desce o 1. 1 vezes 4, 4, menos 4, 0. 0 vezes 4, 0 mais 25, 25. 25 vezes 4, 100, menos 100, 0. Caiu agora numa equaçãozinha de segundo grau. Resolve ela. Não preciso ficar testando lá em cima, porque agora a equação de segundo grau eu sei resolver. X ao quadrado igual a menos 25, x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 25, opa, raiz quadrada de número negativo é imaginário. X igual a mais ou menos 5i. Então, meu conjunto de solução é 4 menos 5i mais 5i. E a única raiz inteira que eu tenho é o
4, ok? Então, o 4 é a única raiz inteira dessa equação. As outras raízes não são nem reais, são imaginárias. Beleza? Falta mais uma partezinha do estudo de equações polinomiais e a gente vê isso no próximo e último vídeo. Segue aí.